Olá a todos. Um dos tópicos da aula de hoje de sistemas de acionamentos é o inversor trifásico. Então, o inversor trifásico ele é bastante utilizado na indústria para acionar tanto cargas que são trifásicas, então caracterizadas por motores elétricos, tá? Movimentar esteiras, movimentar ventiladores, entre outras coisas, até mesmo braços robóticos. É, essas cargas podem ser síncronas, assíncronas, tá? E todas elas são alimentadas por inversores trifásicos. E como característica principal aqui, ó, o inversor trifásico ele tem o mesmo princípio de funcionamento do inversor Ralph-Bridge. Então, basicamente, nós temos três fases conectadas aqui em estrela, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos uma carga em estrela. Pode ser um motor, pode ser que seria uma carga RL por fase, tá? Poderia ser uma carga puramente resistiva. Mas o que importa é que essas cargas podem ser tanto conectadas em estrela ou também em delta, tá? Desde que essas cargas sejam equilibradas, ou seja, que a impedância na fase R aqui, que eu vou chamar de ZR, que a impedância na fase S e que a impedância na fase T sejam equivalentes, tá? Então, se forem muito próximas, tá, ou iguais, eu posso acionar tranquilamente com o inversor, desde que as tensões a serem geradas também sejam equilibradas. Bom, nós veremos isso daqui a pouco. Tanto as cargas podem serem acionadas tanto em Y quanto em delta, vai depender da tensão disponível por fase do inversor e da tensão do dado de placa do motor. Então vai ser feita escolha se vai ser o acionamento em Y ou em delta. Bom, cada fase então está ligada a um braço inversor, ao ponto médio do braço inversor. Ou seja, a fase R que eu chamei aqui está ligada ao ponto médio das chaves S1 e S2, caracterizando a fase R. A impedância ZS está ligada ao ponto médio das chaves S3 e S4, caracterizando a fase S. E a impedância ZT está ligada no ponto médio das chaves S5 e S6, caracterizando a fase T. Bom, então são três braços inversores, cada um conjunto de chaves aqui que operam de forma complementar. Tá? Essas chaves, a chave de cima está aberta, a chave de baixo está fechada, ou se a chave de cima está fechada, a chave de baixo está aberta. Então, cada um desses braços é responsável por fornecer uma fase e cada um desses braços alimenta uma fase. Da mesma forma que o inversor Ralph-Bridge, onde nós tínhamos um braço inversor alimentando uma fase e a outra extremidade dessa carga, dessa fase, dessa carga, estaria ligada a um ponto médio de capacitores. Bom, então os pares de interruptores de cada braço devem operar de forma complementar, já falei? Tá. Como é que surge o inversor trifásico? Onde claramente aqui nós não temos de forma clara o inversor Ralph-Bridge, tá? Porque aqui nós temos apenas as fases, os braços inversores caracterizando as fases. Então nós não temos o ponto médio do capacitor. Então nós podemos redesenhar esse circuito aqui, tá? Aqui eu vou redesenhar o circuito, caracterizando cada fase aqui, tá? Então, ao invés de usar uma impedância, eu usei uma resistência, mas isso aqui poderia ser um enrolamento do motor, ou seja, uma indutância e uma resistência em série, tá? Sem nenhum problema. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu vou partir do mesmo conversor aqui, ó, ou seja, todos os conversores Ralph-Bridge aqui, eu tenho um ponto médio de capacitor e um ponto médio de um braço alimentando uma carga. Isso é um Ralph-Bridge. Então nós temos um Ralph-Bridge aqui, ou melhor, tudo isso aqui é um Ralph-Bridge, tá? Mas o que eu quero destacar aqui, que o arranjo inicial aqui, caracterizado pela fonte CC, dado pela tensão E aqui, que é contínua, tá? E os capacitores C1 e C2 são idênticos nos três casos, tá? O que acontece? O primeiro conversor, eu estou alimentando uma carga resistiva aqui, que tem o mesmo valor ôhmico, tá? Todas as resistências são iguais. Só que nesse primeiro conversor aqui, ó, eu estou aplicando na carga aqui uma tensão, ou seja, a tensão que eu estou gerando no meu microcontrolador, tá? É uma tensão dada por uma amplitude vezes uma senoidal de uma frequência com fase 0 graus. Para o segundo conversor Ralph-Bridge, que alimenta a carga R, eu estou gerando uma tensão Vs, observem que a tensão é Vs, que tem a mesma amplitude, a mesma frequência da tensão VR,
só que ela tem uma defasagem de 120 graus positivas. Tá? Essa tensão VS vai gerar um PWMS que vai ser responsável por comutar as chaves S3 e S4. E, por fim, nós temos o último conversor, que vai alimentar uma carga de valor equivalente às demais, caracterizada pela tensão VT, onde a tensão VT, o asterisco quer dizer que a tensão VT seria a tensão de referência, tá? Nos 3 casos, tá? Ou a tensão que está sendo comandada no microcontrolador, tá? Ela deve ter uma equivalência com a tensão de medida na carga, que seria VT sem o asterisco. De qualquer maneira, nós temos uma mesma amplitude e uma mesma frequência, tá? Que podem ser definidas. Ou seja, se eu definir uma amplitude e uma frequência, vai valer para as 3, tá? Mas aqui a defasagem é menos 120 graus. Então eu estou gerando 3 tensões, todas elas defasadas de 120 graus, ou seja, eu tenho um sistema trifásico equilibrado, tá? Com a mesma amplitude, mesma frequência, só a defasagem de 120 graus. Bom, o que eu posso considerar aqui? Todos eles usam o mesmo arranjo de fonte e capacitores. Então eu posso pegar esses 3 conversores e combinar eles todos. Ó. Então, por exemplo, eu mantenho o barramento CC e os capacitores do primeiro conversor, tá? E ligo o primeiro conversor. Chave, entre o ponto médio das chaves, eu ligo a carga cuja tensão será VR. Então, eu reproduzi o primeiro conversor, basicamente. Aqui ligo no ponto médio do barramento CC, que é o que nós temos aqui. O segundo conversor, então, é um outro braço inversor, tá? Que eu estou colocando nessa situação aqui. Então, eu tenho as chaves S3 e S4, recebendo energia do mesmo barramento CC, ó. Então, C1 e C2, eles vão fornecer, ou melhor, a fonte alimenta o barramento CC e fornece energia para as chaves S3 e S4. E o ponto médio desse braço inversor aqui vai fornecer carga, vai fornecer a alimentação para a fase S aqui, então, do resistor correspondente. E esse resistor aqui é ligado no barramento. Então aqui eu tenho o mesmo ponto médio alimentando a resistência em amarelo, tá? E essa resistência amarela ligado ao ponto médio do barramento através do terminal inferior. Da mesma forma. E por último, nós temos o último braço inversor dado pelas chaves S5 e S6, onde também temos o ponto médio desse braço inversor alimentando a fase VT, que eu chamei aqui, que é o resistor em roxo aqui, tá? E esse resistor também sendo conectado ao ponto médio dos capacitores. Então observem aqui que nós temos 3 fases, 3 resistores representando 3 fases ligadas em estrela, tá? Então eu tenho um ponto médio aqui comum a todas elas, tá? Ou melhor, eu tenho o ponto comum de todas as cargas ligados ao ponto médio dos capacitores, tá? O que se pode destacar aqui? Considerando que as tensões geradas VA, VB e VC são equilibradas, e que nós já vimos que são equilibradas, e que a carga ligada em estrela é também equilibrada, dado que as resistências são equivalentes, então quer dizer que a corrente no ponto médio, a corrente de retorno para o ponto médio dos capacitores deve ser nula, e este conjunto pode ser removido. Ou seja, pela lei de Kirchhoff dos nós, se nós medirmos as correntes aqui que entram todas no nó correspondente à carga aqui, ó, do estrela, tá? Essas 3 correntes aqui que entram na carga, se nós medirmos pelo fato da carga ser equilibrada e pelo fato das tensões geradas serem equilibradas, essa corrente é nula, tá? Essa corrente é nula. Então a corrente de retorno para os capacitores aqui, ó, ela é idealmente igual a zero, tá? Ela pode ter um valor muito próximo, muito pequeno, mas próximo a zero. Bom, se essa corrente é praticamente zero, quer dizer que se essa corrente é zero, eu posso eliminar esse fio aqui, ó. Então eu elimino esse fio e elimino esse arranjo de capacitores. E fazendo isso, eu elimino o ponto médio então dos capacitores e elimino a conexão do ponto médio do ponto comum da carga, tá? Então basicamente o que eu tenho é aquela figura inicial, tá? Onde cada braço inversor, como foi falado anteriormente, tá? Cada braço inversor alimenta só um minuto. Onde cada braço inversor alimenta uma fase
da carga. Braço inversor do PWM-R na fase R, braço inversor do PWM-S na fase S, braço inversor correspondente ao PWM-T na fase T. E assim nós temos um sistema trifásico equilibrado acionando uma carga, tá? Trifásica também equilibrada. Bom, então como resultado surge um inversor trifásico com as seguintes características. Então normalmente esse inversor é utilizado para alimentar cargas trifásicas RL, que seriam motores síncronos ou motores assíncronos. Então, todos os motores que operam em velocidade variável da indústria que vocês observarem, todos eles são acionados por um inversor trifásico. Tá? Então, esse inversor é capaz de alimentar cargas trifásicas equilibradas, conectadas tanto em delta quanto estrela. Se vai ser conectado em delta ou estrela, vai depender da forma como são os valores máximos de tensão a serem gerados pelo inversor. De forma mais conveniente para fornecer a potência relacionada às tensões do dado de placa do motor, tá? Então, depende da aplicação, tá? Em resumo. E outra coisa, as tensões devem ser sempre equilibradas, ou seja, tem que ter sempre as tensões sendo rigorosamente com a mesma amplitude em cada braço e com as defasagens de 120 graus. Aqui eu tenho um exemplo das tensões sendo geradas para esse conversor, onde eu tenho a tensão de referência, tá? Então seria referente ao asterisco, a tensão que está sendo gerada na memória do microcontrolador. Ela é uma tensão VR, a tensão senoidal em azul, a VS, a tensão senoidal defasada a 120 graus em verde, e a tensão VT defasada a menos 120 graus em roxo aqui. Tá? Aqui seria a etapa da comparação com a triangular, então essa parte deve ser da mesma forma como foi feito com o Ralph Bridge. E um detalhe importante aqui, ó, é que a tensão máxima que esse conversor pode gerar, tá? Ou seja, a amplitude das tensões de fase, tá? VR igual a VS igual a VT, a amplitude máxima é igual à amplitude máxima gerada por um conversor Ralph Bridge. Tá? Então o conversor Ralph Bridge vai gerar no máximo uma amplitude de E sobre 2. Então isso aqui vocês devem ter em mente também. Tá? Que a tensão máxima gerada por fase desse conversor é a mesma tensão gerada máxima do Ralph Bridge, que é igual a metade da tensão da fonte ou igual à tensão do capacitor, seja capacitor superior ou inferior. Bom, como padrão, se eu fizer a diferença entre se eu medir a tensão no ponto R aqui, ó, e fizer a diferença da tensão no ponto S, eu vou ter esse padrão aqui, ó. VR menos VS aqui, ó, seria a tensão do ponto R menos a tensão do ponto S, vai ter esse padrão. Se vocês medirem na prática no inversor trifásico, ele vai ter esse padrão, tá? O semiciclo positivo vai gerar a forma de onda, então, no semiciclo positivo e negativo. Se vocês gerarem a VR menos VS aqui, vocês vão ter a mesma forma de onda em cima dessa correspondente. Seriam as tensões de linha, tá? Então aqui estão sendo plotadas as tensões de fase, comparadas com a triangular. E aqui embaixo as tensões de linha aqui, que são correspondentes a esse conversor. Deixo como para vocês aí. Eu tive uma limitação do PSIM, então eu não vou fazer esse exercício, tá? Porque eu preciso de muitas portas comparadoras para fazer esse exercício. Eu não consegui uma licença ainda para estudantes, tá? Que tenha que concentre essa capacidade. Mas eu deixo aqui para quem quiser fazer um teste. E continuamos com o conversor full bridge.